O governador Romeu Zema fala em uma entrevista exclusiva agora com a Itatiaia. Governador, gostaria muito de agradecer pela entrevista e eu vou começar perguntando ao senhor em relação ao lançamento da pré-candidatura que será feita em São Paulo, uma pré-candidatura à presidência da República. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, Edilene. Bom dia, ouvinte da Itatiaia. É um grande prazer estar com você novamente, Edilene. O prazer é todo nosso, governador. Seja bem-vindo sempre. Em relação à candidatura do senhor, que será lançada, a pré-candidatura no próximo sábado em São Paulo, à presidência da República, eu gostaria de saber se o senhor tem algum diferencial, alguma bandeira, alguma aliança para apresentar nessa pré-candidatura, já que o senhor é um dos primeiros a se lançar para concorrer em 2026. Qual vai ser o diferencial do senhor? O que o senhor vai trazer de novo nesse lançamento? Edilene, primeiro, estou muito feliz, muito satisfeito pelo partido ter escolhido o meu nome, e aqueles que me acompanham sabem que eu sou um político diferente. Eu venho do setor privado, sou empreendedor, passei mais de 30 anos da minha vida rodando o interior de Minas Gerais, colocando lojas em 470 cidades do estado, gerando mais de 5.000 empregos diretos. Então, eu tenho essa veia empreendedora. Eu acho que nenhum dos demais candidatos tem isso. Eu não sou aquele político de carteirinha, de carreira. Eu tenho uma visão que muitas vezes é diferente. Eu quero um Estado funcionando melhor, atendendo melhor, fazendo com que a vida das pessoas melhore. E voto, para mim, é consequência e não objetivo. E, geralmente, quem é político sempre está correndo atrás de voto. Eu estou correndo atrás de bons resultados para as pessoas. Eu acho que aí está o grande diferencial. Qual que deve ser a principal bandeira de campanha do senhor em relação às alianças? Como é que o senhor pretende fazer? Já tem conversado com alguém? Porque outros governadores também são pré-candidatos. Tem Ronaldo Caiado, tem Eduardo Leite, tem o Tarcísio de Freitas, tem o Ratinho Júnior, com quem o senhor gravou um vídeo outro dia aqui na capital federal. Como é que está a conversa com esses e quem seria o par ideal na avaliação do senhor para concorrer, pensando em uma chapa de governadores com um na cabeça de chapa e outro como vice? O Edilene, muito provavelmente a direita terá alguns candidatos, não sabemos se 2, se 3, se 4, mas isso não nos preocupa. Isso até demonstra a força da direita. E quanto mais candidatos a direita tiver, mais forte ela ficará no primeiro turno e conseguirá transferir votos para o segundo. Então, isso não é preocupação. No segundo turno, nós estaremos todos unidos. Agora, pode ser que algum partido com outro chegue à conclusão que já compense caminhar bem juntos no primeiro turno. Mas isso é coisa que só será decidida ano que vem. A governadora Itatiaia encomendou uma pesquisa exclusiva que foi divulgada ontem em relação à corrida eleitoral em 2026 e essa pesquisa mostrou no cenário nacional que o presidente Lula lidera em todos os cenários possíveis e o senhor aparece na terceira colocação. E em Minas Gerais, o Cleitinho sai na frente e o Matheus Simões na quarta colocação. Como é que o senhor avalia os dados dessa pesquisa? O senhor ficou surpreso? Eu respeito toda a pesquisa, Edilene, mas a pesquisa que conta é a pesquisa do dia da eleição. E em 2018, eu comecei em último lugar, eu era um total desconhecido, e à medida que as pessoas veem as propostas, veem o histórico do candidato, as realizações do candidato, tudo pode mudar. Mas aprecio muito, as pesquisas sinalizam a posição naquela data. E nós temos aí, pelo que eu estou acompanhando, nós estamos em julho, 1 ano e 3 meses, 2 meses pela frente. Aliás, estamos em agosto. Então, tem muita água para passar embaixo da ponte e, com toda certeza, a partir do momento que o vice-governador assumir em abril do ano que vem, ele vai se expor mais, vai ter mais visibilidade
E eu penso que o mineiro vai saber fazer uma escolha muito correta em 2026. Matheus Simões assume o governo em abril do ano que vem, governador, mas vocês têm recebido algumas críticas porque alguns têm dito que o senhor tem deixado o Estado de lado para se dedicar às eleições antecipadamente. Como é que o senhor avalia essas críticas? Isso de fato tem acontecido? Odilene, quem acompanha minha trajetória como governador desde 2019 sabe que eu sempre estou no interior do estado, toda semana. Ontem mesmo eu estava em Pouso Alegre, fui lá almoçar para poder lançar a expansão de uma indústria e continuo atuando como sempre. É lógico que a minha presença, principalmente em São Paulo, no Rio, Brasília, aumentou um pouco, mas procuro fazer isso geralmente fora do horário, no sábado. Então, Minas Gerais continua recebendo a mesma atenção de sempre. Governador, o senhor cogita a possibilidade de abrir mão na disputa ao governo de Minas pela cabeça de chapa, por exemplo, se o Cleitinho de fato estiver na frente lá em 2026, que o Matheus Simões não concorra ou que seja o vice do Cleitinho? Como é que vocês têm trabalhado com essa possibilidade, já que Cleitinho tem aparecido sempre na frente nas pesquisas? Lene, essa é uma questão partidária que vai ser tratada lá na frente, vai depender do cenário, mas eu tenho no Matheus Simões, meu braço direito, uma peça fundamental aqui na gestão pública. E ele é uma pessoa brilhante, que tem todas as condições de fazer um excelente trabalho como governador. Nessas pesquisas que a Itatiaia tem divulgado, hoje saiu mais uma, governador, que também é exclusiva, em que os mineiros apontaram que a saúde é o principal problema do estado, é um gargalo. Há uma promessa de entrega dos hospitais regionais desde o primeiro mandato do senhor. Como é que está esse cronograma? Algum desses hospitais sai até 2026, antes de o senhor deixar o governo de Minas? Edilene, todas essas obras dos hospitais regionais foram abandonadas pelo PT, foram depredadas e nós vamos entregar todas elas até o final de 2026. Lembrando que esses hospitais regionais são obras grandes, nós temos aí hospitais de até 432 leitos, que é o caso de Teófilo Otoni, que vai ser a região mais beneficiada, a região nordeste de Minas Gerais, e com fortalecimento do interior. Nós estamos falando que os outros hospitais são em Governador Valadares, em Sete Lagoas, em Conselheiro Lafayette e Divinópolis. O interior do estado vai fortalecer, e isso é muito bom para a capital também, que vai ficar menos sobrecarregada. E hoje o mineiro, Edilene, ele anda cada vez menos para poder fazer um raio-x, qualquer tipo de exame, hemodiálise, já que nós temos descentralizado a saúde. Só tomógrafos foram mais de 100 máquinas adquiridas e instaladas em todo o estado. Então, hoje o mineiro está numa situação muito melhor do que há 6 anos atrás. Mas essa melhoria continua. Nós queremos avançar ainda mais. Vamos cobrir 100% do estado com o SAMU, o Serviço de Urgência de... Então, o governador agora já pode nos ouvir novamente. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Governador, em relação ao tarifaço, hoje a expectativa é que o governo federal divulgue a sua proposta de contingenciamento. Como é que o senhor avalia o andamento dessa história inteira e essa imposição do governo americano, que até agora não desistiu, e o secretário do Tesouro não vai se reunir com o Fernando Haddad como era previsto, porque o governo dos Estados Unidos cancelou essa reunião. Como é que o senhor vê essa história toda? Edilene, o tarifaço, primeiro, na minha opinião, era para nunca ter acontecido. Você não fica comprando briga, desentendimento com seu segundo maior cliente, que no caso do Brasil é os Estados Unidos. O presidente Lula, durante meses,
fez ataque aos Estados Unidos, questionou o dólar, se aliou a países ditatoriais anti-americanos e nós agora estamos colhendo o resultado disso. Um erro não justifica o outro. Se o presidente Trump queria retaliar o Lula, que fizesse isso com ele, não com o Brasil. Mas, infelizmente, o que adotaram foi um tarifaço que está prejudicando empresas mineiras e brasileiras. Já tivemos uma série de exclusões, mas mesmo assim o impacto negativo continua. Aqui em Minas, nós já liberamos linhas de crédito de 200 milhões via BDMG, subsidiada, juro de 0,9% ao mês para as empresas, setores atingidos. Vamos antecipar a liberação de crédito de ICMS no valor de 100 milhões para esses mesmos setores e até o momento o governo federal, que foi quem causou toda essa bagunça, não moveu uma palha no sentido de ressarcir as empresas, compensá-las e muito menos de reconhecer o erro. Pegar um avião e ir lá para os Estados Unidos e falar, eu vim aqui para negociar. Cliente bom, a gente dá atenção, a gente não fica aumentando o tom da crítica como o Lula tem feito. Qual que o senhor acha que é o papel da família Bolsonaro na aplicação desse tarifaço, já que eles foram citados pelo presidente Donald Trump na carta que foi enviada ao presidente Lula? Edilene, os Estados Unidos acabou adotando a mesma medida com relação à Índia. Lembrando que a Índia é um outro país dos BRICS e lá na Índia não tem Bolsonaro. Os Estados Unidos simplesmente usou mais esse argumento. Não tem muito a ver uma questão com a outra. O que o presidente está fazendo é olhando os interesses americanos, o que está muito nítido. E aqui nós temos um presidente que não está sabendo conduzir a questão, que está julgando fora a geração de milhares de empregos e podemos ter uma crise sem precedentes nesses setores que estão sendo afetados aqui. O que os Estados Unidos está fazendo é o seguinte, chega desse grupinho aqui de ditadores que estão nos BRICS, questionando o dólar, que nunca foi uma moeda imposta pelos Estados Unidos, ela foi adotada pela credibilidade do país e é um grupinho ideológico composto, na maioria das vezes, por ditadores, que só tem feito ideologia, só questionamentos contra Estados Unidos, contra a Europa, e o Brasil embarcou nessa, infelizmente. Zema, o senhor vai pedir para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que alguns governadores, deputados federais pediram para fazê-lo? E como é que está essa articulação para 2026, já que o senhor veio aqui visitar Bolsonaro e pedir a bênção dele para lançar a pré-candidatura do senhor? Edilene, o presidente Bolsonaro está em outro partido. Eu fiz questão de comunicá-lo que eu faria o lançamento da minha pré-candidatura à presidência. E, com certeza, ele deve ter outro candidato. Lembrando que o meu partido é o Novo, ele nunca pertenceu ao Novo, eu nunca estive no partido dele, mas temos uma meta em comum, que é um Brasil melhor, é tirar a esquerda do poder que vem fazendo essas barbaridades contra o Brasil. Então, nós estaremos caminhando juntos para o primeiro turno, juntos, principalmente no segundo turno. No primeiro turno, talvez cada um esteja aí com um candidato do seu partido. Governador, em novembro a COP será realizada em Belém e pelo que eu tenho apurado com governadores de outros estados, há um grupo de governadores que não deve comparecer à COP, não apenas por causa da polêmica em relação à logística, porque não há hospedagem e estadia para todo mundo por enquanto, mas também porque o presidente americano Donald Trump está se retirando do Acordo de Paris, não vai comparecer à COP. O senhor vai à COP? Há mesmo essa combinação entre os governadores de boicotar o evento em novembro?
Edilene, nós estamos vendo que vai sim haver uma séria dificuldade com relação à hospedagem e eu não aceito pagar diária de 10 mil, de 15 mil para poder ir lá participar de um evento. A minha secretária de Meio Ambiente, com toda certeza, vai. Isso já está definido. Então, se eu tiver hospedagem cujo valor eu estou acostumado a pagar, eu irei. Agora, caso contrário, não irei, porque acho um absurdo eles fazerem um evento num lugar onde a hospedagem está se tornando a mais cara do mundo. Então, a princípio, o senhor não vai? Se eu arrumar lá um hotel como eu pago aqui em Minas Gerais, diária de R$200, R$300, eu estarei lá. Agora, governador, em relação ao Propag, como é que está a discussão para a adesão? O governo de Minas vai aderir da forma que está, só se os vetos do presidente Lula forem derrubados? Como é que está a negociação para a renegociação da dívida de Minas? O nosso projeto de lei na Assembleia, Edilene, está avançando bem. Com toda certeza, vamos ter a aprovação das leis necessárias para a adesão ao Propag, que eu quero salientar aqui, é a solução definitiva para a dívida de Minas Gerais. Eu quero ser o último governador do estado a estar passando por essa via crucis aqui. É um sofrimento muito grande administrar um estado numa situação de calamidade financeira. Quero aqui agradecer o presidente Tadeu, os deputados que têm sido sensíveis a essa causa, e nós também estamos lutando em Brasília, eu e os demais governadores dos estados endividados, para que pelo menos 3 dos 8 vetos do presidente Lula caiam, fazendo com que os estados tenham interesse em aderir ao Propag. Do jeito que está o Propag hoje, muito provavelmente ele só tem interesse de Minas Gerais, e mesmo assim com sofrimento enorme. Se esses vetos caírem, outros estados vão aderir. E se esses estados não aderirem, Edilene, esses estados é só questão de mais 2, 3 anos terem uma crise financeira e precisarem de socorro do governo federal, que vai gastar muito mais do que se esses vetos caíssem. O senhor acha que pode haver um boicote geral dos governadores ao Propag se os vetos não caírem? Não é boicote, não, Edilene. É você simplesmente não aderir a um programa que deixa de ser viável. O Propag, do jeito que ele está hoje, com os vetos do presidente, ele está dando com uma mão e tirando com a outra. Tem um veto lá em que, para Minas Gerais, vai representar um desembolso extra até o final de 2026 de 5 bilhões de reais, coisa que não tinha no RRF, Regime de Recuperação Fiscal. Então, o Lula está dando com uma mão e tirando com a outra. O senhor esteve aqui na casa do senador Rodrigo Pacheco para conversar sobre Propag, que essa renegociação da dívida de Minas é uma questão que interessa aos dois. O senhor acha que ele pode ajudar junto ao governo para negociar a queda desses vetos? Como é que está a conversa de vocês dois sobre isso, já que é um assunto que interessa a ambos? Foi uma boa conversa, estamos alinhados, lembrando que o senador Rodrigo Pacheco foi o maior articulador, o grande protagonista no Propag. Então eu quero reconhecer isso, agradeço a ele por isso. O presidente Tadeu da Assembleia participou ativamente e, depois de aprovado por unanimidade, o presidente Lula vai lá e faz uma série de vetos, de alterações, descaracterizando totalmente o programa.
Governador, para encerrar com o assunto eleições, que foi o mesmo assunto com o qual nós iniciamos essa entrevista, já que o senhor lança a pré-candidatura do senhor à presidência no próximo sábado, o senhor disse que não deve caminhar com o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno e que essa união deve ocorrer com o PL no segundo turno. Mas em Minas Gerais, como é que vocês devem fazer para juntar Cleitinho, Matheus Simões e Nicolas? Tem chance de uma aliança no primeiro turno? Como é que vai ser isso? Como é que vão acomodar tantos candidatos da direita em uma primeira etapa da corrida eleitoral? Edilene, como eu disse, o raciocínio também não é muito diferente. Quanto mais candidatos a direita tiver, mais votos ela vai ter e mais chances ela também terá de sair vitoriosa no segundo turno. Mas há conversas avançadas, inclusive o Matheus Simões tem participado, tem conduzido com outros partidos para que haja aqui em Minas Gerais uma aliança. Lembrando que o Cleitinho não é do PL, ele tem um outro partido, e o Nicolas tem se declarado que será candidato a deputado federal. E muita coisa ainda vai acontecer de acordo com as pesquisas, com os acontecimentos. Então é muito prematuro qualquer conclusão nesse momento, há 1 ano e 3 meses da eleição. Tem chance de em Minas, então, ser a mesma coisa do cenário nacional? Por exemplo, Matheus Simões é candidato, se Cleitinho for candidato e os dois se unem no segundo turno. Essa possibilidade ela não está descartada? De forma alguma. Então é possível isso, né, governador? Todo mundo lança suas candidaturas e a união ocorre na segunda etapa. Exatamente. Governador, muito obrigada por mais essa entrevista exclusiva. Prazer foi meu, Edilene. Tenha uma ótima terça-feira. Você, quem nos acompanhou aqui, foi um grande prazer. Tudo de bom.